Pais que curam. Agosto integral. Comunicar o bem faz bem. Oi, pessoal, aqui é a Ana Miller e estamos com os áudios de agosto, então. Para quem ainda não conhece o canal, é Comunicar o Bem Faz Bem, no YouTube, no Instagram, Ana Miller, jornalista, e tem o Facebook também. A ideia é promover, né, profissionais técnicos, éticos e sensíveis. Desde janeiro a gente está com Janeiro Branco Integral, Saúde Mental Integral, convidando então profissionais, lideranças comunitárias, lideranças religiosas, para que possam falar, né, da saúde como um todo, né, da saúde como nosso bem maior. Então, alguns dão dicas de terapias integrativas, outros dão dicas de orações, dicas de livros, dicas de técnicas, e tem sido muito legal poder compartilhar tudo isso com vocês. Temos depoimentos maravilhosos de pessoas sedentárias que agora são professores de educação física, pessoas que não cuidavam da alimentação e agora trabalham com a questão da alimentação saudável. Então, falando de nutrição, né? Nutrição do corpo, nutrição da alma. E agosto, como não poderia deixar de ser, o nosso enfoque é a figura paterna, essa figura tão importante na nossa vida, né? Que através daquele espermatozoide foi possível que nós possamos estar aqui hoje no planeta Terra. Então, agradecer aos nossos pais, né? Aos nossos pais biológicos, aos nossos pais espirituais, aos nossos pais emocionais, e falar também dessa figura. Às vezes a gente também é pai, né? Mãe que é pai que é mãe, filho que é pai. Então, essas colocações familiares, né? Do Yang, né? Dessa energia do Yang também. Então, tá bem legal, assim. Convido vocês para ouvirem com o maior carinho, então, Pais que Curam. Olá, Gerson novamente por aqui. Hoje vamos falar sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso que estás nos céus. Céus como esse espaço que é um vazio do espaço infinito, tanto para o maior do universo, dos céus que estão acima de nós, e o espaço, céu que existe no micromundo, lá no mínimo dos mínimos. Então é claro que esse Pai sempre está conosco em todos os espaços, dentro quanto fora. E santificado é o nome do Pai. Então, isso também implica que nós também somos santificados, pois somos interseres com Ele, vendo e vindo o teu reino, o reino do Pai. O reino do Pai, na verdade, ele existe sempre, e nós é que não o vemos, mas pedimos para que nós o possamos ver. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, onde a realidade mais ampla, mais sutil e a realidade mais concreta do dia a dia sempre estão se realizando na execução da vivência, da manifestação do reino amplo do ser. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pão que nós sempre recebemos, pois tudo que pertence ao sustento e às nossas necessidades da vida, como a comida, as vestes, a casa, o lar, os nossos bens, a família, os superiores, um bom governo, bom tempo, a paz, a saúde, disciplina, a ética, os bons amigos, bons vizinhos e coisas semelhantes. Esses são os nossos pães que nos alimentam. E aí também o Pai perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, as nossas erradas versões de vida. E aí também nós, como interseres do Pai, também perdoamos aos erros dos nossos seres que erraram conosco. E não nos deixes cair em tentação. Ou seja, o nosso Pai,
ele nos lembra como espelho do Pai em nós, que nós possamos caminhar por caminhos de justiça, de certidão, de acerto, e que possamos evitar o caminho errado que nos leva ao sofrimento, livrando-nos do mal, porque o dele é o reino e o poder e a glória para sempre. Então, assim, intercedendo o Pai em nós e nós no Pai, nós temos a redenção. Feliz dia de interceder com todos os seres, com o Pai que mostra o caminho da amplitude e da direção para uma vida de ordem e de caminho, de alegria e de busca de mais ser e ser. Feliz Dia dos Pais! Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Marta, sou terapeuta familiar e especialista em violência doméstica contra criança e adolescente. Me pediram hoje para falar sobre as questões da energia masculina, né? Já que estamos próximos agora do mês de agosto, né? E onde se comemora o Dia dos Pais. O que é essa energia masculina, né? Vamos falar um pouquinho da fraqueza dos homens. Por que que o homem não pode chorar, né? Possibilidade social hoje de um homem demonstrar sua vulnerabilidade sem críticas e vergonha. Sem a pressão, né, dos outros que repetem a geração, a infame determinação que o homem não chora. Por que o homem não pode chorar, né? Por quê? Como a sensibilidade do ser humano, o que as pessoas pensam que a sensibilidade de um homem vai diminuir, né, frente aos outros se ele chorar. E é um absurdo e vem se perpetuando e aprisionando a capacidade do homem de ter sentimentos. Isto vem há anos, há séculos, né? Isso é uma coisa cultural, principalmente para nós gaúchos, né, que vivemos numa sociedade machista. O homem não pode associar a doçura, a emoção e a comoção e toda a sua gama de sentidos, porque se ele fizer isso, ele passa por um homem fraco, um homem, né, sensível. E existe repressão maior? Sim, porque o homem é criado e educado, né, para não poder chorar. Não, homem não chora, filho meu não chora, né? Este homem não pode ter a sua sensibilidade aflorada, porque, né, as pessoas vão criticar, vão dizer, não, o homem não pode chorar. O cara sensível, ele vai sofrer todo tipo de bullying, quando a verdade é exatamente o oposto, né? Os verdadeiros fracos são aqueles que vão agredir, os covardes são os que maltratam os mais vulneráveis. Aqueles que acreditam que a supremacia é barulhenta e submetem mulheres, submetem a agressividade a mulheres, crianças e animais, que acreditam que para mostrar soberania é preciso usar a força física. E a usam exatamente quando aqueles que não podem se defender. É triste o resultado de uma sociedade que errou os conceitos. Transmitiu princípios violentos para seus filhos e criou filhos disfuncionais. Quanta crueldade, né, gente? Quanta atrocidade. Nós mulheres, né, estamos aí para educar os filhos homens, né? Nosso papel, um dos nossos papéis enquanto mulheres é a educação de filhos. Por que não criar filhos que chorem? Filhos que possam brincar com bonecas, filhos que possam transmitir seus sentimentos, dizer o que estão sentindo, né? Para mudar esta energia negativa, né? Essa energia que muitos homens transmitem muitas vezes por não saber amar, ser sensíveis. E para finalizar, Deus está nos detalhes, né? Mostrar que o lado vulnerável em cada um de nós é o que vai nos dar equilíbrio. E o mundo é feito de forças opostas, né? E elas são essenciais para a nossa harmonia. Tenham uma boa semana. Um abraço a todos. Aqui quem fala é a Rafinha, de novo. Pois é, chegando perto dessas festas de pai, já teve a de mãe, eu começo a refletir, comecei nesses dias a refletir num ponto
que às vezes a gente não percebe em relação a pai e mãe. Como a gente trata as pessoas na saúde integral, existem muitos casos de doenças respiratórias, bronquite, asma, inflamações na garganta, que se repetem muito, muito, muito. Então a gente pergunta, né, para saber a causa, se moram num lugar muito úmido, se é só no inverno. E aí a gente descobre num grande número de casos que começou quando a criança estava ainda no berço, bem pequenininha. E às vezes os pais nem fumantes são, uma causa menos. De repente a gente começa a fazer perguntas para os pais sobre aquela criança. A gente pergunta como foi a primeira infância lá, o berço como era. Ficava no quarto com os pais, o bercinho no quarto. A criança chorava ou não, às vezes à noite. Ficava nervosa, o intestino parava, inflamações de garganta. E aí a gente começou a notar que a grande parte dessas adolescentes, crianças e jovens que trazem um problema crônico de inflamação de garganta, de bronquite, de asma, tem relação com as nossas raízes. Nossas raízes são nosso pai e nossa mãe. Quando a criança está no berço, ela já sabe que os pais são as raízes da vida dela. E aí vem o medo, quando os pais discutem, brigam, se desentendem seguidamente. Aí ela escuta. Às vezes ela reage um pouco, chora, grita, mas chega um momento que fica com medo de reagir, porque os pais tomam uma atitude mais séria com ela e ela tem que calar. Calando, ela bloqueia essa raiva que ela está sentindo e essa tristeza e esse medo de ver os pais em conflito. Para a criança, conflito dos dois significa uma ruptura, o medo de ruptura, o medo de perder as raízes, o medo de que as raízes se separem. Então ela reage enquanto pode, não podendo reagir, ela fica quieta. Fica quieta, mas aí vem os problemas de respiratórios. A garganta bloqueia, vem inflamações na garganta, ou então o próprio pulmão, não é? Pode vir asma, bronquite, com muita facilidade. Porque as crianças precisam saber que o pai e a mãe não vão se separar. Não podem ter medo disso. Esse medo bloqueia. E muitas outras doenças, inclusive prisão de ventre, vem disso. Da criança segurar o grito, segurar porque ela não pode falar. E à medida que ela cresce, ela já pode falar e brigar, pode falar, gritar. Aí o trauma fica menor. Porque os nossos traumas, elas se complicam na medida que somos pequenos. Um trauma é formado quando a gente não pode se defender dele. E depois ele continua pela vida, mas ele é formado ali quando não podemos nos defender. Na medida que nos defendemos, já do que vai acontecendo, já não existem traumas, existem problemas, mas não chegam a ser traumas. E esse medo da criança de que os pais se separem, de que eles não se queiram mais, de que as raízes deixem de existir, ou que as raízes deixem de enviar para ela essa seiva forte da vida, que é o amor. Esse medo bloqueia a vida delas, bloqueia a parte mais importante nossa, que é a respiração, ou a deglutição. Então a gente fica pensando, se todos os pais soubessem disso, pelo menos não fariam na frente das crianças, não cultivariam esses conflitos. Resolveriam seus problemas longe delas, discutiriam longe delas, não no quarto à noite, não perto do berço, porque todas as crianças sentem, todos os seres sentem quando as suas raízes estão doentes, quando estão com raiva um do outro, quando não conseguem se suportar, quando não se amam. Então seria uma coisa tão maravilhosa se todos soubessem disso e levassem isso em conta e respeitassem aquele serzinho que precisa tanto da união deles, do, do amor entre eles,
do companheirismo deles, do jeito parceiro deles. Se a gente soubesse disso, com certeza, muitos problemas a menos nós teríamos, de saúde física também, e também espiritual, psicológica. Beleza. O que é a beleza? Há séculos a gente vem contemplando o que de lindo existe ao nosso redor. A beleza nós podemos dizer que é um substantivo, né? Feminino, que nos apresenta aquilo que é belo, que nos enche os olhos, que pode caracterizar tanto um homem como uma mulher como uma coisa muito bonita, uma coisa bela. Beleza. A beleza não podemos somente fixá-la como algo externo. Temos a nossa beleza interior. Portanto, a beleza não é só algo que você pega, algo fisicamente. A beleza também pode estar ligada à personalidade do ser, da pessoa, do indivíduo. A beleza interior quer dizer o bom, a bondade, a disposição, a sensibilidade. Claro que nem em todos os locais isso é valorizado, isso é visto como algo bonito, algo belo. A beleza que se destaca numa pessoa, ela pode ser, de certa forma, tão bem trabalhada. Pode ser construída, aperfeiçoada em salões de beleza, com produtos específicos para isso, onde o objetivo maior é deixar a pessoa fisicamente mais bela perante o olhar. O conceito de beleza pode ser, conforme a cultura, a opinião pessoal, ela pode ter um outro significado. O que para você não te toca enquanto belo, para outro reflete o que de mais lindo existe. A beleza apresenta coisas que nos dão vida, nos dão colorido, nos fazem sofrer ao não entendê-la. A beleza, ela nos transforma, nos faz sentir belo. A beleza transforma a nossa autoestima, nos faz nos sentir belos, lindos. Por isso, entendemos que o termo que caracteriza um homem e uma mulher bonito, belo, é o que nos satisfaz. É esse resultado. A sua beleza natural pode ser trabalhada ainda mais, com seriedade, com capacidade, profissionalismo e sensibilidade. Você é bela. Me chamo Elisete Weber, trabalho no Estúdio Weber junto com Sérgio Noronha e Mariana Weber. Parceiros, estúdio e barbearia, ele e ela. Falando sobre beleza e autoestima. A beleza vai muito mais além do que a estrutura externa. Ela está completamente relacionada à estrutura interna, que é o que dá vida, que dá essência ao ser.
E é essa estrutura interna que chamamos de essência. O que adianta sermos bela por fora e não ter uma essência bonita por dentro? É preciso olhar o todo que se encontra a beleza. A beleza só faz sentido se for externa e interna. Nosso trabalho da estética é fornecer autoestima ao seu cliente, fazer transformação. O profissional de beleza, ele tem poder de fazer transformação naquela mulher que está com a sua vaidade estagnada, a sua vaidade externa, como embelezar um olhar, um cabelo, incentivar a autoestima da mulher. Toda mulher é bela. Umas têm uma estrutura financeira que consegue manter essa essência sempre bela por fora e por dentro. Mas muitas vezes a mulher, por não ter condições, acaba se tornando sem vaidade. Mas ela é vaidosa, no fundo ela é vaidosa, mas sem estímulos. Então a importância, se você não consegue sempre ir numa estética, mas volte e meia pintar um cabelo, passar um creme, cuidar do seu corpo, da sua pele, hidratar seus cabelos. Nem sempre precisa ser a estética. Claro que a gente está à disposição do cliente, mas muitas vezes as mulheres não têm condições para isso, né? Então a vaidade, ela é essência, é uma coisa de essência. Outras vezes precisamos ajudar essas pessoas a se tornar mais belas, incentivando a procurar ajuda, estimulando, fazendo um retoque de raiz, pintando cabelos coloridos, mechas, luzes. Oi, meu nome é Annelise, eu tenho 17 anos, sou estudante de técnico em informática para a internet, eu sou estagiária e editora de vídeos. Vim falar sobre meu pai. O nome do meu pai é Alexandre. Ele é uma das minhas pessoas favoritas no mundo. Ele é um exemplo de homem, ele é sincero, ele é dedicado e ele faz tudo pela nossa família. E ele sempre arranca um sorriso meu, mesmo eu estando nos meus piores dias. Sei que a minha mãe escolheu o homem certo para nos criar, pois fomos criados para viver para o mundo. E ele sempre me ensinou a viver, a nunca desistir da vida. Eu não poderia escolher um pai mais companheiro que me entendesse tão bem. Fico feliz em ter a sorte de ser filha dele e poder conviver com ele todos os meus 17 anos de vida e os muito mais que virão. Pois a alegria dele é contagiante, ele ama cantar e encantar as pessoas. E eu amo ele. Feliz Dia dos Pais, principalmente para o meu pai, Alexandre. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Alda Freitas e estou passando por aqui para deixar uma mensagem do Dia dos Pais. É como falar de pai, como falar do homem, do masculino, dessa essência primordial na nossa vida. Como poder comentar algo que ainda não temos a conexão direta de quem somos. Mas com certeza essa figura paterna, essa figura incrível que é o masculino sagrado dentro de cada um de nós, é falar da força do céu, a força do sol e a força do infinito, a força do número 8. Então eu estou passando para deixar para vocês uma mensagem de carinho e de amor para todos os homens, para todos os pais, para todas as criaturas que têm a força do sol, a força da terra, a força da lua, todos juntos em um único feminino sagrado, a Mãe Terra dentro de cada um de nós. Que todas as bênçãos possam chegar a cada coração, que todas as bênçãos possam chegar a cada pensamento que se transforma em realidade humana aqui na Terra, que a gente possa trazer a mensagem do Pai, daquele que nos dá a guia para ir para o mundo, nos oferecendo uma nova estrada, a conexão com nós mesmos. Então, abençoando a todos, agradecendo a todos e pedindo mais a graça e paz no coração de cada um de nós.
Oi, pessoal, meu nome é Ana Miller, eu sou jornalista, tenho a formação inicial no magistério e no teatro, e também fui mestre de cerimônias um bom tempo, e gosto muito da astrologia desde que eu era menina, adolescente. Depois fui pesquisando e utilizando muitas terapias integrativas, e hoje eu vou fazer parte, então, dos áudios do mês de agosto. Eu também sou a criadora do canal Comunicar o Bem Faz Bem, que desde janeiro divulga profissionais técnicos e éticos em suas diferentes áreas, falando de saúde integral. E eu, como não poderia deixar de ser, eu também sou consteladora. Eu gostaria muito de tocar no assunto, então, que é tão delicado para nós, que é falar do Pai, né? O nosso Pai interno, o nosso Pai maior, o nosso Pai biológico, o nosso Pai espiritual. E eu tenho muitas lembranças. Os meus pais se separaram quando eu tinha de 10 para 11 anos, e o meu pai biológico era uma pessoa muito forte, né? Ele faleceu. Uma pessoa muito alegre, muito trabalhadora, muito dinâmica. E depois eu tive um pai espiritual, que foi meu padrasto também, depois dos 10, 11 anos até agora, recentemente ele faleceu, faz 4 anos. Uma pessoa também extremamente sensível, uma pessoa que me ensinou muita coisa. Então, esses dois pais que a vida me deu, me ensinaram muito sobre a figura do Yang, né? A energia Yang, a figura do pai. Mas eu não poderia deixar de homenagear nesse mês de agosto os pais das minhas amigas. Nossa, eu tive muitos pais, né? Eu tive meu irmão também, que é um pai, e eu tive o pai da Valesca. Eu tive o pai da Vanusa, eu tive o pai da Simoni, eu tive o pai da Adriana Peralta, eu tive o pai de muitas amigas que eu poderia citar todas. Eu tive o pai da Patrícia, seu Adão maravilhoso. Eu tive o pai da Josiane. Essas minhas amigas todas muito especiais me emprestaram seus pais generosamente, e com cada um deles eu tive uma identificação maravilhosa. Eles foram muito especiais para mim, pelo jeito como eles construíram suas famílias e como eles educaram suas filhas. E então eu queria, nesse mês de agosto de 2021, nesse meu áudio, falar e como falar sobre pais que ferem e não engasgar, né? Não faltar a voz. É muito forte. Mas voltando aos pais que curam, eu não posso deixar de falar das mulheres Yang, que têm uma força masculina, têm uma energia masculina muito forte e vivem também bem dentro das suas limitações. E os pais, eu também preciso agradecer aos meus tios, né? Eu tive 2 tios maravilhosos, foi o tio Abelardo e o tio Álvaro, que também eram pais maravilhosos para mim. E das minhas colegas, tomara que eu não vou conseguir lembrar de todas, mas eu tenho o pai da Marcinha, que eu amava muito também, o seu Valdir, o pai da Rúvena, o seu Rubem, e tantos outros pais, né? Principalmente na minha adolescência, assim, o pai da Ana Paula, o Beto, que também era maravilhoso. Então, assim, esse áudio de agosto é muito importante eu poder homenagear todos esses pais, essas minhas amigas, e todos esses homens que passaram pela minha vida, e chefes maravilhosos também que eu tive. Eu quero agradecer, honrar cada um dos meus chefes, cada um dos meus colegas de trabalho, pela sua presença, pela sua postura e pela sua energia. Yang, muito importante, muito legal, muito gratificante. E dizer que eu estou muito feliz, assim, de estar podendo, nesse mês de agosto, trazer áudios maravilhosos de profissionais que falam muito bem sobre essa questão da figura paterna. Quero agradecer profundamente a todos os homens que passaram na minha vida, todos os meus antepassados homens, né? Todos os meus colegas de trabalho, como eu já falei, todos os meus amigos, né? E fazer assim como se fosse uma cura do Yang, né?
Pedir para que cada um imaginasse atrás do seu ombro direito o seu pai, a mão do seu pai, e atrás do seu pai o seu avô, e atrás do seu avô o pai do seu avô e o pai do seu bisavô e todos os homens que passaram na sua vida. E olhar e enxergar uma fila indiana de homens que também tiveram necessidades, também tiveram interesses, também tiveram limitações, também tiveram potencialidades. E que cada um desses homens, do jeito que podiam, com as ferramentas que tinham, com as condições que lhes eram possíveis, fizeram o seu melhor. E que tá tudo bem. Que a gente não julga ninguém, a gente não condena ninguém. E a gente também não absolve ninguém. Que é importante que cada um fique com o que é seu e que a gente possa dar um passo adiante e seguir só com o que é nosso. E escolher cada vez que é importante pertencer e cada vez que é importante ter autonomia. E que nada impede que muitas vezes a gente repense, ressignifique, reorganize as nossas vidas e preste atenção nesses pais que curam. Esses pais, essas pessoas que vêm para a nossa vida para nos curar, que vêm nos incentivar a nos curar, para que a gente busque, para que a gente possa, através da meditação, da caminhada, de uma alimentação saudável, né? De tantas terapias alternativas que a gente tá mostrando desde janeiro, né? Terapias integrativas. E a presença dos médicos maravilhosos, a gente tem depoimentos lindos de psiquiatras, psicólogos, que têm essa missão de olhar para o ser humano como um todo. Então, agora em especial no mês de agosto, pais que curam. Canal Comunicar o Bem Faz Bem. Então, pessoal, para encerrar, então, eu quero agradecer a todas as pessoas que fizeram os áudios, aos que ouviram os áudios e aos que vão replicar esse áudio. E a ideia é sempre a mesma: comunicar o bem faz bem. Vamos focar nas ações, nas boas ações. Vamos focar naqueles profissionais técnicos, éticos. Vamos dar palco para essas pessoas, para esses profissionais. Vamos buscar no nosso dia a dia alternativas de viver bem, buscando sempre a nossa autorresponsabilidade, abandonando cada vez mais aquela vítima e o algoz, mas percebendo que todos temos o lado yin e o lado yang, o lado feminino e o lado masculino, a luz e a sombra, mas percebendo que todos temos o nosso lado yin e o nosso lado yang, o nosso feminino e o nosso masculino, a nossa luz e a nossa sombra. E só o equilíbrio é que vai nos levar a essa busca por possibilidades mais saudáveis de convivência, convivência com a gente mesmo, convivência com o outro e convivência com o planeta. A nossa ideia é que, buscando este autoconhecimento, a gente conquiste uma autocura gradual, mas contínua, sempre na autorresponsabilidade, sempre com autorresponsabilidade. Agosto, pais que curam, para que nós também possamos buscar o nosso pai interno, aquele pai que cura. E se a gente não teve aquele pai, que a gente possa nos abraçar e nós mesmos nos entregarmos nos braços de Deus e receber as bênçãos desse pai maior. Eu quero agradecer profundamente pela confiança e pelo carinho que vocês têm com o canal Comunicar o Bem Faz Bem. Então, neste mês, agosto integral, pais que curam. E já estamos ansiosos para os áudios de setembro. Você também é convidado para partilhar e convidar outras pessoas para que possam estar enviando áudios para nós. Fiquem com Deus, um beijo.